Bom, vamos direto ao ponto. A gente olha ao redor e o cenário econômico atual traz desafios muito claros. Muitas famílias continuam com a corda no pescoço por causa de dívidas, pegar crédito está custando uma verdadeira fortuna e a inflação, bom, a inflação segue teimosa, corroendo o dinheiro da gente no dia a dia. É exatamente por isso que, para quem acompanha a economia de perto, o momento atual é de pura adrenalina e alerta máximo. A nossa análise de hoje vai mergulhar de cabeça nessa última decisão sobre a taxa básica de juros do Brasil. O objetivo aqui é decifrar os sinais que estão escondidos por trás dos números e entender, na prática, quais são as reais consequências dessas escolhas financeiras. Isso já nos joga direto num verdadeiro quebra-cabeça. Pensa só, a taxa Selic acabou de cair, certo? Mas então, por que as projeções para o futuro, na verdade, subiram? Pois é, essa é a grande charada. A gente tem uma redução acontecendo agora no presente, mas num ritmo incrivelmente mais lento do que todo o setor produtivo esperava. Com isso, o Brasil continua lá em cima, firmemente grudado no topo dos rankings globais de juros reais. Então, o X da questão é entender esse paradoxo. Como é que um respiro de alívio agora acaba se transformando numa tremenda cautela, ou até num certo pessimismo, para os próximos anos? Olha só os números dessa última reunião do Copom, porque eles traduzem bem esse clima. O comitê fez exatamente o que todo mundo já aguardava, mas com o pé cravado no freio. Uma cautela gigantesca. A redução foi de só 0,25 ponto percentual. Basicamente, a taxa saiu de 14,75% para 14,50% ao ano. Era um corte altamente esperado nas mesas de operação, mas que deixa escancarado uma postura extremamente conservadora do Banco Central. Quer dizer, não teve nenhum susto em relação à queda em si, mas a lentidão imposta manda um recado claríssimo sobre o nível de insegurança econômica que a gente está vivendo hoje. Mas vem cá, de onde saem essas expectativas que o Banco Central acaba confirmando com tanta frequência? Aqui entra o famoso Boletim Focus. Ele funciona quase como a bola de cristal oficial do mercado financeiro. É uma publicação do próprio Banco Central, que sai religiosamente toda segunda-feira, compilando as estimativas de mais de 100 instituições financeiras e consultorias. É lá que se mede a temperatura sobre as expectativas da inflação do IPCA, a cotação do dólar, o PIB e, claro, a nossa Selic. E foi justamente o Focus que antecipou, com uma precisão milimétrica, esse ajuste super moderado que acabou de ser anunciado. Agora, sabendo que o mercado dita esse ritmo e que as projeções ainda indicam alguns ajustes pela frente, surge uma dúvida gigantesca. Diante de um corte atual tão tímido e com tanta incerteza fervendo no cenário geopolítico, será que vai ter margem e confiança para uma nova redução na próxima reunião, em junho? Ou a autoridade monetária vai simplesmente puxar o freio de mão, de uma vez, e pausar esse ciclo de quedas subitamente? A tendência geral até aponta para mais reduções, mas a verdade é que a cautela assumiu a direção de vez, tanto entre os investidores quanto nos corredores do Banco Central. E de onde vem tanto medo de cortar os juros? É como se fosse um cabo de guerra enorme. De um lado da corda, a gente tem os fatores externos jogando um peso imenso. A tensão geopolítica está altíssima, como essa situação super delicada entre os Estados Unidos e o Irã, que traz uma pressão enorme para os preços internacionais do petróleo. Do outro lado da corda, o cenário interno adiciona suas próprias bagagens. É um país lidando com alto risco fiscal, aquela preocupação constante com a trajetória da dívida pública, além das incertezas sobre como andam as finanças do governo. É justamente essa combinação imparcial de bloqueios, tanto de fora quanto de dentro, que acaba amarrando as mãos de quem precisa decidir o futuro dos juros por aqui. Só que no meio dessa tempestade macroeconômica toda, tem um número específico que é o grande fiel da balança: 4,86%. Essa é a projeção da inflação para o distante ano de 2026. Loucura pensar que um ano tão longe já está tirando o sono do mercado hoje, né? Mas o detalhe crítico é que essa projeção não para de subir faz 7 semanas seguidas. E inflação é sempre o chefe implacável da política monetária. Essa piora constante nas expectativas acaba funcionando como uma âncora pesadíssima, obrigando o Banco Central a segurar os juros lá em cima por muito mais tempo. Pura matemática, adotar uma postura conservadora virá a única saída para tentar trazer a inflação de volta para dentro da meta. E aí, quando a gente olha para o longo prazo, o que esses dados revelam? Uma estrada bem longa, lenta e cansativa. As previsões mostram que a expectativa para 2026 é de uma taxa em 13%, caindo para 11% em 2027 e encostando nos 10% só lá em 2028. Lembra do nosso paradoxo lá do comecinho? Ele se revela totalmente aqui. A Selic até caiu essa semana, dando a largada nos cortes, mas aquele nível esperado de 13% para 2026 é bem maior do que os 12,5% que se imaginava no começo do ano. A ironia está aí, os cortes começaram agora, mas a régua para o futuro subiu, empurrando a linha de chegada para muito, muito mais longe.
Tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para fechar nossa análise. Será que os cenários, tanto o interno quanto o externo, vão conseguir se estabilizar o suficiente nos próximos meses para quebrar esse ciclo tão ultraconservador? É uma equação altamente sensível, onde a geopolítica lá fora, as contas públicas aqui dentro e essa inflação teimosa se misturam perigosamente. A resposta para essa pergunta é exatamente o que vai ditar se teremos um alívio nas dívidas, crédito mais barato e aquele empurrãozinho que a economia real tanto precisa para crescer. Compreender todas essas engrenagens girando é o primeiro e mais importante passo para navegar com alguma clareza por esse cenário desafiador que já está logo ali no horizonte.